Esse casamento, então, ele só pode ser mantido com todas as chamas acesas se houver fé. A certeza que alguma coisa vai acontecer. A certeza que dias melhores virão. E vocês sabiam que essa fé nos motiva para esperarmos um novo amanhã? Ela nos motiva a caminhar quando as forças acabam. Ela nos motiva a conversar um pouco mais quando o diálogo acaba. Ela nos motiva a lutar um pouco mais, mesmo quando estamos perdendo, quando estamos fracassando. E quando essa fé ela é estabelecida na pessoa de Jesus, aí ela se torna algo que nós não temos como dimensionar o alcance dela. Minha história do Denner começou de uma forma bem mágica, assim, era uma coisa que eu pedia muito para Deus. Eu tinha feito um propósito com Deus e tinha 2 anos que eu não ficava com ninguém, que eu não namorava ninguém. E eu pedia para Deus uma pessoa, eu não queria mais uma pessoa na minha vida. Eu queria realmente aquele que fosse me levar para o altar. Então por isso eu fiz esse compromisso com Deus. E eu estava na igreja um dia, na minha igreja, e conversando com a mulher no fim do culto, e o Denner chegou com um amigo dele. E veio, cumprimentou a gente, e na hora me deu aquele estalo, tipo como se eu tivesse cega e na hora eu começasse a enxergar. E eu olhei e falei, nossa, que menino bonitinho. Até então eu não conhecia o Denner, apesar de já ter visitado a igreja dele algumas vezes, eu conhecia o amigo dele, mas não conhecia ele. Bom, antes de conhecer a Daiane, eu tinha optado também por um tempo de espera. Eu até brincava com os meninos que a próxima pessoa que eu ia namorar era para casar. Eu até brincava, não, o próximo tiro é de sniper, vai ser o tiro que não vai errar. Buscar a cama de volta e tudo. Aí eu comprei outra cama. Minha cama eu comprei é igual a do meu irmão, da minha irmã. Bom, a primeira vez que eu vi ela foi em um culto lá na ICEA, de jovens. A hora que eu olhei ela assim, eu falei, gente, isso é mulher demais pra mim. É muita coisa. Aquela mulher bonita, morena, aquela coisa grande, alta, eu falei, não. Então, se a Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, é um fato, é concreto, é real, mas eu ainda não estou vendo, mas eu sei que virá, eu sei que chegará até a mim. Aí então, a vida de vocês, as esperanças de vocês, os sonhos de vocês começam a ser fortalecidos, porque esperar no Senhor é certeza de vitória.
foi através de um amigo em comum, que mandou uma mensagem no Facebook, que ela tinha comentado de mim para ele. Ele mandou uma mensagem para mim, falando dela e tal, que estava interessada por mim, mas que eu não podia contar, porque senão ela ia ficar muito brava com ele. E nisso, uma hora que meu celular pitou, era uma notificação do Facebook. Era o Denner que tinha me adicionado no Facebook. Na hora eu entrei, eu gritava, eu fiquei eufórica. E eu falava pra ela, amiga do céu, meu namorado descobriu que eu existo. Ele me adicionou no Facebook e nisso ele tinha mandado mensagem. Aí eu fui, adicionei ela no Facebook, aí depois a gente começou a conversar e tal. Ele pegou e veio, falou que realmente ele estava gostando de mim também. E foi quando ele descobriu que eu estava fazendo o propósito sem ele nem saber, que eu já orava por ele. Aí a gente começou o propósito, continuou, né, o propósito juntos, porque eu já estava fazendo. E um dia antes de terminar o propósito, Deus usou uma pessoa para trazer a resposta que a gente estava buscando. E a resposta foi positiva. E no 18 de dezembro a gente começou a namorar. Depois de uns 2 meses conversando e saindo, a gente começou a namorar. Estava conversando no telefone, já tinha muito tempo. E assim, pelas coisas que ela sempre falava, eu já percebi antes que ela estava com interesse. Nem tanto pelo que o amigo dela falou, mas pelas as atitudes delas, as coisas. Teve um dia que assim, a gente trocou pouca conversa, um dia ela me ligou do nada, queria saber como que eu estava, queria conversar e tal. Eu até fiquei surpreso.
Quando eu vi a porta abrindo, foi uma coisa assim que eu falava com ela, ou eu vou rir ou eu vou chorar demais. Foi uma coisa instantânea. A hora que eu vi ela vestida de noiva, linda daquele jeito, eu não teve como me conter. Foi uma coisa assim que eu não sei nem explicar. E eu pedi muito para Deus que eu não queria chorar, eu queria entrar sorrindo. Na hora que abriu as portas, que eu olhei para ele, que eu vi que ele estava em prantos, aí eu respirei fundo, abaixei a cabeça, falei, eu não vou chorar, eu não vou olhar para ele. Mas assim, ali naquela hora que eu vi que tudo que a gente lutou, tudo que a gente viveu, valeu a pena. Aí eu comecei a olhar para os lados, para não olhar para ele, para não ter que chorar. Mas não foi fácil, foi muito difícil porque eu entendia o motivo do choro dele. O Denner pegou na minha mão foi depois, acho que já tinha mais ou menos um mês que a gente estava conversando. Que a gente saiu pra tomar um açaí, foi até na tribo que a gente foi. Aí eu tava sentada em cima da mesa e ele veio, olhou pra mim e pegou na minha mão. Aquilo eu gelei inteira. Meu coração disparou, porque foi o primeiro contato que a gente teve. Aí as coisas começaram a fluir melhor, a gente começou assim, conversar com mais, digamos, mais intimidade, mais aquela coisa. Mas sempre também se preservando. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree. Quando vocês começaram a namorar, Deus começou a construir a casa de vocês. E daqui 50 anos, Ele ainda vai estar colocando alguns tijolos, mudando algumas portas, trazendo uma pintura nova e modernizando a casa de vocês. Porque é uma edificação de vida, de estrutura familiar. A estrutura familiar, ela não está nos bens imóveis que alguém tem, mas a estrutura familiar está na aliança que a família tem. Uma família estruturada e consolidada não é uma família de posses, mas é uma família aliançada entre si. É quando um homem tem uma aliança com uma mulher e a mulher tem uma aliança com um homem. Esse modelo de aliança alcança os filhos. E essa é, obviamente, uma aliança de fé. Só Deus sabe o quanto a gente lutou e batalhou para estar aqui. Só a gente sabe o quanto esse sonho custou para nós, o quanto a gente buscou.
para viver isso aqui. E poder ter e crescer em Deus, ter a nossa casa, a nossa família. Eu quero te dizer que você é tudo que eu pedi para Deus. Tudo que eu orei, tudo que eu pedi para Deus está em você. E que eu quero viver do seu lado para sempre. E que eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Quero te fazer o que tiver ao meu alcance para te ver sempre feliz. Bom, o que dizer, né? Você trouxe um brilho especial para o meu sorriso. E era o brilho que faltava para o encaixe perfeito do meu sorriso. Você é a resposta de todas as orações que eu fiz para Deus. Até o moço fitness que eu queria, Deus mandou. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer a Deus. Tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você realmente é um presente para mim. É tudo que eu sonhei, tudo que eu idealizei e pedia para Deus. Todos os dias que eu orava e pedia para o Senhor, eu falava para Deus que eu queria uma história mágica. Eu não queria viver o que todo mundo vivia. E com você, o Senhor me deu uma história mágica. Com você tudo foi diferente, tem sido diferente. E eu quero te amar não só hoje, mas daqui vários anos, até a eternidade. E eu vou ser sempre a sua esposa linda. Aliança é uma das coisas mais bonitas que um homem e uma mulher podem viver. É uma das coisas mais incríveis, é a aliança. Essa aliança tem que ser preciosa e ela tem que ser então regada da fé em Cristo Jesus e do comprometimento de um com o outro. Daiane Mendes da Rocha, com este anel, como símbolo da minha aliança, eu me caso com você. Por este ato, declaro diante de Deus e das testemunhas que a recebo como minha esposa e que serei fiel esposo. Denner Mariano Alves, com este anel como símbolo da minha aliança, eu me caso com você. E por este ato, declaro diante de Deus e das testemunhas que eu recebo como meu esposo e que serei fiel esposa.
eu ficava na certeza de que um dia eu ia encontrar a pessoa que eu sempre sonhei, que eu ia encontrar a pessoa que eu sempre orei, pedi para Deus, e que fosse acontecer de uma forma sobrenatural diferente. E assim foi como aconteceu com a gente. Eu falo assim que eu queria saber o que é amar e ser amada, porque até então eu não sabia. E o Denner, quando ele chegou na minha vida, ele me trouxe uma paz, uma cumplicidade que eu não conhecia. Até então, para mim, tudo foi novidade. O amor que ele tem por mim é algo que me conforta. Eu me sinto confortável em estar ao lado dele. Eu me sinto extremamente segura em estar ao lado dele. Porque eu sei que ele é uma pessoa que vai estar do meu lado em todos os momentos, não só nos momentos de alegria. Tanto que a gente já passou inúmeras coisas, adversidades, e ele estava do meu lado. E eu quero os declarar casados, marido e mulher, até o dia que a morte vier os separar. Lembrem-se, aquilo que Deus uniu, não deve o homem separar. Se você quiser, pode beijar agora sua esposa. Amarrar uma linha, colocar a aliança no bolso. Eu tava exatamente com a camiseta branca, arrumei uma linha preta, coloquei uma beiradinha assim. Aí saí pra lá, cheguei perto dela, ela viu a linha, puxou. No que eu fui puxando a linha, que eu terminei de puxar a linha, eram as duas alianças que estavam penduradas na linha. Aí eu chorei horrores. You put your blue tie on the one I bought you last year. I'll set the table, honey, if you start pouring the wine. Let's light the candles, love, I'd rather stay in tonight. Darling, I'm still falling for you, on top of the clouds and over the moon. My darling, my heart says it's true, no stopping it now. I'm a fortunate fool, forever falling for you. This high-rise view with you in the springtime. We'll build a house someday, we'll build a home in the meantime. My darling, I'm still falling for you, on top of the clouds and over the moon. My darling, my heart says it's true,
Eu, assim, desde o começo até hoje, tudo que eu sempre quis viver, eu vivi com ela. Tudo diferente. Eu falo que o Danny é o príncipe que eu idealizei na minha adolescência. E hoje tudo que eu sonhei, que eu projetei, eu vivo com ele. A minha direção, tudo vem de Deus. Ela me aconselha, ela me ajuda em tudo. Ela é um instrumento de Deus aqui na minha vida mesmo, para me ajudar em tudo.